Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num caminho espiritual super antigo e, olha, fascinante: o gnosticismo. Ele basicamente tentava responder aquelas perguntas bem profundas da vida, sabe? É uma verdadeira viagem para dentro da gente mesmo. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Se Deus é bom, por que o mundo parece tão quebrado? Pois é, por séculos, um pessoal conhecido como gnósticos deu uma resposta para isso que era, no mínimo, radical. Uma resposta que chacoalhou o jeito que muita gente pensava sobre a criação e até sobre o próprio Deus. Tá, então vamos entender a lógica deles. Para os gnósticos, a resposta começa com uma história da criação completamente diferente. Uma que não fala de um início perfeito, mas sim de digamos, um erro cósmico que acabou gerando o mundo material que a gente conhece. E aqui entram os personagens dessa história toda. Os gnósticos diziam o seguinte: o nosso universo não foi criado por aquele Deus supremo, perfeito, lá de cima. Não. Ele foi criado por uma entidade menor, meio ignorante, que eles chamavam de demiurgo. E é por isso que o mundo seria tão imperfeito. Mas o mais incrível vem agora. Dentro de cada um de nós existe uma faísca, uma centelha divina. Um pedacinho do Deus verdadeiro que está aqui, preso, só esperando para ser redescoberto. E a chave para essa redescoberta toda é a gnose. E atenção, isso não tem nada a ver com conhecimento de livro, de decorar coisas. Gnose é experiência direta. É uma revelação que acontece dentro de você e te transforma. É como a diferença entre alguém te descrever o que é a luz e você de repente abrir os olhos e ver a luz. É um saber que vem de dentro. E aqui a coisa fica muito interessante. Olha só o contraste. De um lado você tem a fé tradicional, a pistis, que se baseia em acreditar numa autoridade de fora, em dogmas, regras. Do outro lado, a gnose propõe o exato oposto. Um despertar que é totalmente pessoal. O foco sai do que os outros te dizem e vai todo para a revelação que acontece aí dentro, uma confiança que nasce da sua própria experiência. E aí você pergunta, tá, e Jesus? Onde ele entra nisso tudo? Então, para os gnósticos, o papel dele é super importante, mas é completamente diferente do que a gente costuma ouvir. Ele não veio para ser um sacrifício pelo pecado. Ele veio como um guia espiritual, com uma missão secreta para libertar a gente. A missão dele, nessa visão gnóstica, era tipo uma sabotagem divina. Pensa nele como um mensageiro do reino da luz que veio aqui entregar pra gente o conhecimento secreto, a gnose. Essa gnose seria a chave que abre a nossa cela e nos liberta dessa prisão material que o tal do demiurgo criou. E essa missão se desenrola em 3 passos, basicamente. Primeiro, ele desce do reino da luz meio que disfarçado para não ser percebido pelas forças que controlam este mundo. Segundo, o trabalho dele é nos acordar, nos fazer lembrar, ei, sua origem é divina. E por último, ele entrega os segredos, ou seja, o mapa do tesouro, que mostra para nossa alma o caminho de volta para casa. E essa citação do Evangelho de Tomé, que é um texto gnóstico super importante, resume a mensagem perfeitamente. A salvação não é um lugar para onde a gente vai depois que morre, não é um destino lá fora. É um estado de consciência que a gente atinge aqui e agora. O reino de Deus já está dentro da gente. Ok. Tudo isso é muito profundo. Mas e na prática? Como é que se faz para alcançar essa tal de gnose? Qual é o caminho para esse despertar interior que, no fim das contas, nos traria a verdadeira paz de espírito? Tudo, absolutamente tudo, começa com essa frase, esse mandamento que é tão antigo quanto poderoso. No gnosticismo, a jornada em direção ao divino é a jornada para dentro de si mesmo, não tem separação. É no autoconhecimento que a gente encontra aquela centelha de luz divina. E para essa jornada, eles tinham uma espécie de caixa de ferramentas. A meditação, por exemplo, para acalmar a barulheira da mente e finalmente conseguir ouvir a voz interior. A autorreflexão, para a gente olhar para dentro e desmontar aquelas crenças que nos limitam. E a contemplação, para aprender a ver o sagrado em tudo, não só num lugar específico. Essa jornada para dentro é vista como uma verdadeira batalha espiritual. Os arcontes, que na mitologia gnóstica são tipo uns tiranos cósmicos, aqui viram uma metáfora para nossas próprias amarras, a ignorância, o medo, o apego. Vencer esses arcontes que moram dentro da gente é o verdadeiro ato de libertação. Certo. E depois dessa jornada toda, qual é o resultado? O que acontece no final? A gente chega na libertação completa da alma e, finalmente, numa paz suprema. É o retorno para casa.
Então, olha só que importante, a redenção para o gnóstico não é ser salvo do inferno, é ser salvo da ignorância, do ciclo de sofrimento desse mundo material. É a nossa centelha divina finalmente conseguindo voltar para casa, para a plenitude de luz, o pleroma, de onde ela nunca deveria ter saído. E essa citação, de um texto gnóstico antigo, captura bem o sentimento desse momento. É um verdadeiro grito de liberdade. As correntes que prendiam o desejo, a ignorância, tudo isso morre. A alma está, enfim, livre de um mundo de ilusão. E o resultado final é o que os textos chamam de paz indescritível. Uma calma, uma serenidade que não depende de nada que está do lado de fora. Não depende de uma instituição, de um dogma, de outra pessoa. É uma paz que nasce da experiência direta, da união consciente com aquela essência divina que sempre, sempre esteve aí dentro. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. O gnosticismo nos propõe virar o jogo. E se a salvação não for algo que a gente tem que esperar, um resgate que vem de fora, mas sim um despertar? Um despertar para a divindade que já mora dentro da gente? Uma ideia, no mínimo, poderosa para a gente pensar.